Perfeito. Então, estamos aí iniciando a nossa segunda aproximação do Seminário 1, Raiz do Yoga. Falamos ontem bastante até sobre como nós vivemos organizados, né, pelo sócio, ou, em outras palavras, como um livro chamado A Construção Social da Realidade, Peter Berger, vai trazer isso muito claro, que nós somos formados, então, no encontro dos nossos corpos com outros, formando quem nós somos. Para que tudo isso é importante, você enfatiza tanto isso? Para quebrarmos a ideia metafísica de que há um eu perene, perfeito, cantuístico, esperando a ser desvelado, descoberto. E aí você entra numa rodinha, né, que chama Sansara, de dívida infinita, em busca deste eu, de Roberto, de Diego, quer que seja, ideal, e nunca alcança. Então, é mais curso, é mais sânscrito, é mais tempo de... Você nunca chega lá. E alguns que dizem que chegaram são os que dominam o campo e vão oprimir você, vão dizer o quanto você ainda precisa crescer nisso. Falamos bastante nisso na nossa primeira aproximação, na aula 1. Na aula 2, eu quero falar do corpo iógico. Um corpo fechado, no sentido, na brincadeira da gramática, de você quebrar essa demanda, esse feitiço, de que há algo em você que falta a ser desvelado ainda. Então, temos que entender o yoga aqui, não como um lugar para se chegar, mas como um método. Eu acho que eu vou avançando a partir daqui. O yoga, então, como método, ou o yoga, então, como um aliado. Um aliado é um termo no qual Castaneda vai usar, né? Você tem que buscar aliados e construir um bom lugar, a encontrar um bom lugar, tá ligado? Não sei se vocês lembram essa aproximação da Eva do Diabo com Castaneda, Deleuze e Guattari usam também. Então, o yoga como um aliado, como um método, e não como um lugar para chegar. E aí você elimina algumas perguntas que, às vezes, atormentam, né, meditadores e yogis, que é o que é yoga, né? O que é meditação, o que é, o que não é. Eu acho que a gente deve tentar se perder. Acho que uma boa prática de yoga é quando você, no final, fala, será que o que eu fiz foi yoga? Nós vamos chegando isso aqui um pouco melhor, porque se você chegar nessa conclusão, significa que aquele yoga ideal que você imagina acontecer, estou rodando o mesmo rolê ainda, você então perde a esperança disso, e isso é muito bom, porque se você não tem um lugar para chegar, cessa a busca, você está livre. Então, há muitos yogis, meditadores, que são convertidos, devotos de um jeito de yogar, e ficam a vida toda tentando imitar aquilo. E há yogis que são peregrinos, estão sempre peregrinando, sempre tentando ir de um lugar para o outro. Então, consome isso aqui, consome aquela... O convertido consome só um líder, acha que encontrou o lugar, ele se alimenta só daquilo, é um convertido. O peregrino, talvez um pouco mais prudente do que o convertido, acha que não há um lugar. Mas é a frase clássica, né? Todos os lugares são diferentes, mas é o mesmo lugar, que é o metafísico. Então, ele vai consumir de vários lugares. Nós estamos aqui nos aproximando de um afeto nômade. Nômade significa que ele não está... todo o território é dele. E ele se desloca na busca de bons encontros. Só que para você ter um bom encontro, para você pensar o yoga como método, você precisa, eu dou meu segundo degrau para a gente avançar na nossa aula de hoje, entender que há um corpo a ser preparado ou a ser melhor experimentado para que se vivencie esse yoga nômade, não mais peregrino, que nunca chega em lugar nenhum, está sempre em busca, e quando chega, falta, ou do convertido que acha que chegou, mas devota toda a sua vida num único
organizador, ordenador de realidade, que acha que é a verdade. Então, há infinitos ordenadores de realidade, mas ele adota um e cai no maia de achar que esse é o ordenador. Não há nenhum problema de você se vivenciar dentro de um tipo de ordenador de realidade, contanto que você não seja inocente, ingênuo, ignorante, de achar que esse é o meu, porque esse é o primeiro passo para ser um pequeno fascista. Então, o yoga, como um processo de conhecer, que nunca há um lugar a se chegar. Então, é preciso aqui, e esse é o meu esforço, quebrar essa demanda, quebrar esse encanto, quebrar esse feitiço de achar que você precisa encontrar o lugar do yoga. O yoga, então, é um método, nem um caminho, nem uma trilha, mas é um aliado, que vai estar junto com você. Mas é preciso construir um corpo yogi para que você consiga fazer passar alguma coisa em você, para que você consiga voltar a experimentar, a visitar espaços liminares, espaços que estão acontecendo, e não um corpo fechado no sentido de ter um único corpo a ser experimentado. Aí todas as experiências vai ter que passar pelo filtro, ou do ordenador de realidade que você se converteu, ou do ordenador de realidade peregrino, sempre sendo, nunca acaba. Todo yogi, então, deve preparar um corpo. Portanto, todo professor de yoga também é uma espécie de preparador de corpos, né? Próximos ao teatro, né? Mas para experimentar cartografias pré-reflexivas, começou a entrar mosquito aqui, de cartografias pré-reflexivas e não lugares que tenham conceitos inacabados, perfeitos em si mesmos. Todo o corpo é único, como nós falamos bastante, mas que possui, vou avançando, hein, os seus próprios estriamentos, ou tendências, ou hábitos. Um nome do yoga que alguns ou já ouviram falar são vasanas. Então, entenda. Eu entendi bem, Beto, ontem, que eu sou organizado pela escola, pela família, papai, mamãe, a empresa, a faculdade. Eu sou organizado pela sociedade, perfeitamente, eu entendi isso muito bem. Desde o jeito com o qual eu me locomovo, né, me mexo, né, a marcha, a caminhada, forma de falar, a mão que coloca, tipo de algo, isso vai se transformando, mas, em geral, a gente vai construindo um modelo de ser que se torna um hábito. E por causa que o meu corpo foi condicionado, lembra que a mente é uma ideia do corpo? Se meu corpo está condicionado, habituado, posturado de uma forma, a minha mente vai seguir essa forma. Eu sei que isso aí às vezes é difícil. Estou tentando inverter o rolê. Tu acha que tem que ter um controle, né? Uma resistência mental para ir transformando. Não. É uma transformação do corpo para você mudar as ideias que você tem do mundo, não o contrário. Por isso os asanas, por isso o pranayama. Você não vai meditar sem antes preparar o seu corpo. Não necessariamente tem que fazer asanas, né? Mesmo sentado já é um asana. Mas os asanas são potentes, sobretudo para quem é do Hatha Yoga. Gestos imposturais, você tem controle da respiração, você tem gestos corporais, gesto não é só das mãos, tipo mudra, né? Mas tem os gestos do corpo, né? O Mahamudra, você fecha tudo, né? Cantos. É uma forma, então, segundo Yoga é um texto do século XIV na Índia, cozer o corpo no fogo do yoga. Há uma preparação de corpo yógico. Então, todo o corpo é único, mas possui seus próprios estriamentos, seus vasanas, seus hábitos, suas tendências, que vão respeitar como ele foi construído socialmente. Então, toda a prática de yoga, avança mais um degrau agora de novo, é, uma certa forma, um alisamento de todas as tendências e hábitos no qual eu construí socialmente? Sim, sim. Eu vou alisando isso, né? São analogias, né? Eu tenho estrias no qual a água, em vez de descer de qualquer forma, o morro, né? Ela vai
descendo, vai encontrar os sulcos, as estrias, ela toma aquele formato. E ela vai seguir sempre o mesmo formato. Nós temos muito disso, de hábitos, de tendências, de vasanas. Uma prática yógica, então, é a preparação de um corpo, do alisamento, é uma das partes, do alisamento dessas tendências e hábitos que foi construído socialmente, que me organizou o meu corpo e fez eu construir pensamentos, ideias, ideologias no qual eu penso o mundo assim e não de outro jeito. Eu acho que me fiz bem entender. Há uma tendência, sobretudo nos povos colonizados, né? Nós, por exemplo, de achar que a boa vida, a vida que vale a pena ser vivida, é a vida de um francês, né? De um norte-americano. Até a palavra norte-americano é muito louca, é um hábito, é uma tendência, é um vássana, porque o norte-americano também é o canadense, tá ligado? Ou a gente às vezes fala assim, o americano já associa que é a pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Então, isso é um hábito, é uma tendência, né? A gramática está incorporada em você, tudo está incorporado em você. Acho que me fiz entender até aqui, mas a gente pode ir trocando depois. Então, o yoga tem como um dos seus objetivos, na preparação desse corpo, no alisamento, no destensionamento das tendências que me formam completamente. Você começa agora a ter uma outra perspectiva da questão dos asanas, dos pranayamas, não é? Porque há padrões respiratórios, há padrões mentais também. Então, se eu quebro, mudo esse meu padrão de respiratório, como segurar o ar com o queixo no peito, por exemplo, eu vou dar um bug, né? Como é que se diz hoje? Hackear, né? Eu vou hackear esse sistema que me condicionou. Então, um nome que eu gosto desse processo é desterritorialização. Nós vivemos num território, numa cartografia, todo mapeado por toda a organização no qual nos fez ser quem nós somos. E é tão forte essa tendência que nós imaginamos que nós somos assim desde sempre. Mas não, isso é uma construção. Então, o yoga, nesse processo de alisamento, vai então promover, Beto, uma desterritorialização de mim completamente. Vai junto comigo nisso aí, que na terceira aula isso fica muito forte, na última aula, que é amanhã. E depois eu vou, a partir do momento que eu me desterritorializo, quando eu vou voltando da prática de yoga, então, eu vou me reterritorializando de novo, né, Beto? Porque lembra que eu fiz uma prática meditativa, que eu tive uma experiência super diferente do meu estado ordinário, que eu não volto, eu deixo de voltar sendo Diego Cantu. Não, completamente. Quando volto a ser Diego, volto a ser Roberto, volto a ser Patrícia, volto a ser todo mundo. Então, na prática de yógica, eu me desterritorializo, aliso essas minhas tendências, meus vasanas, experimento um corpo Diego Cantu, Roberto Simões, momentaneamente não organizado por décadas de organização social, perfeitamente. E quando eu volto? Você volta para o seu território, mas agora com pedaços de novas terras, porque você experimenta numa prática yógica, na sessão e ao longo de várias sessões, pedaços de novas terras. Por isso, yoga, ou yogamento, muito mais importante que uma sessão de yoga, propriamente dita, segunda, quarta e sexta, das 8 às 9. Mas são os ecos que isso ocorre dentro de você. E esses ecos vão se consolidando com você a partir do diálogo, numa ressignificação do que é parâmpara no século XXI. Estou avançando, hein? Então, você experimenta numa prática yógica cartografias pré-reflexivas, né? Que não estão nomeadas ainda, completamente. Essa destorização seria o espaço pré-reflexivo, exatamente. Victor Tanner, que é um antropólogo, vai chamar isso de espaço limiar. A gente vai falar bastante isso no nosso segundo seminário, quando eu falo yoga depois do êxtase, que é justamente brincar com isso. E depois dessa desterritorialização, Beto, que eu volto a ser Diego Cantu, depois de imerso nesse mundo... Então, é o segundo seminário. O yoga depois do êxtase, né? Como a gente vai se retorializar, buscando construir um corpo iógico para que não só vivencie aquela experiência de 1 hora, 30 minutos, 40 minutos de uma prática de yoga bem conduzida, meditativa, portanto, mas de me reestruturar ou polir a minha lente para, mesmo fora daquele processo,
me ligar que eu estou num jogo, jogando, e como se cordinhas, né, de um ventríloco me controlando. E aí você vai começar a ter uma perspectiva de si mesmo dentro do ordenador de realidade do mundo onde você vive, do bairro onde você vive, e se pegando em comportamentos viciados, habituados, tendenciosos, que alguns podem ser legal, mas a questão aqui não é viver fora de Maia, volto a repetir isso, mas é se ligar que está ligado, é se ligar que está jogando. Ninguém está fora do jogo. Então, todo corpo é único, mas possui seus próprios estriamentos, e o yogar é uma espécie de alisamento ou de polimento de lentes. Cada um de nós tem uma lente aqui que observa e vive no mundo. Ficar sem a lente é um mundo caótico, difícil. Poucos vão conseguir construir um mundo como Estamira, ligado? Ou como Buda, ou como um Jesus. Estou comparando Estamira com Jesus Cristo, mas nessa questão de mudança de perspectiva, de polimento de lente, para aprender a viver de forma singular na comunidade que está inserido e não ser capturado por ela, o yoga é um excelente aliado, não é único, mas é um excelente aliado. Então, como produzir esse corpo yógico de forma mais pragmática, Beto? Como cozer meu corpo no fogo do yoga? Ou como me tornar polido, né? Para ver além deste Maya que me estrutura e me leva para a ignorância ou a ingenuidade. Eu gosto de trazer aqui o conceito de homeostase, um conceito da biologia, que é um equilíbrio constante do nosso corpo. Nosso corpo está sempre buscando voltar para um equilíbrio, homeostase, estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio ele é rompido quase toda hora por desequilíbrios. Por exemplo, dormiu 10, 8 horas, você ficou em hipoglicemia, baixou a glicemia do seu sangue. Então, o seu corpo vai fazer uma série de metabolismos para voltar ao equilíbrio de glicose circulante no sangue. Vai lá no fígado, vai jogar mais gordura na corrente sanguínea, tem todo um processo bioquímico para isso acontecer. Isso acontece de forma inconsciente. Se está muito calor, seu corpo também inconscientemente vai começar a suar. Em cada poro da sua pele vai vir gotículas de água para tentar resfriar o seu corpo com alguma brisa que bater. Se estiver frio, a temperatura interna diminui, você começa a tremer, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, para tentar aumentar a temperatura corporal. Homeostase. Só que a homeostase também acontece para desequilíbrios psíquicos, mentais. Então, se eu tenho uma conta no banco segunda-feira para pagar e eu não tenho a grana, e eu me preocupar demais com isso, com toda a razão, isso também rompe a minha homeostase. A homeostase, então, é psicobiológica. Nós não somos só um corpo cheio de glândulas, veias e neurônios pairando na Terra, e dentro de nós habita uma alma perfeita em si mesma, tentando se expressar, mas o corpo a constrange. Não, nós somos um corpo e não há nada habitando a gente. Essa ideia é só mais um ordenador de realidade, é só mais um Maia. E a minha própria narrativa de ontem e hoje também é mais uma narrativa. Pô, Roberto, mas então qual é a verdade? Pergunta tola. Porque a verdade é sempre uma construção social construída nos encontros que nós temos. No primeiro momento, essa fala, já dá tempo de pensar nisso, pode ser extremamente angustiante, mas depois de 5 minutos pensando nela de forma com maior propriedade, você se torna absolutamente, na verdade, é o único jeito de se sentir realmente livre. Porque se não há como eu me desvencilhar dessas ficções, desses maias, desses ordenadores,
dessas territorializações, sobrecodificações, que codificam códigos em você. Eu estou livre. A liberdade, estou falando a mesma coisa, mas de outro jeito. A liberdade é tomar consciência, ampliar sua consciência para as infinitas perspectivas possíveis e ainda impossíveis, ou seja, ainda não realizadas, de se viver no mundo. Há uma realidade yógica? Não. O yoga é um polidor de lentes, e cada yoga é uma espécie de oftalmo, é de oculista. O que rompe essa homeostase, seja psíquica, seja biológica? Há 4 gatilhos, cara. Tipo, divertidamente, tem emoções básicas. A homeostase é rompida por 4 gatilhos inatos. Em você, o passarinho curió, a baleia jubarte, um sapo. É o medo, a raiva, a fome e a dor. Fome aqui não é só de arroz e feijão, mas é da sensação, da percepção que algo me falta, faltou ou faltará. O medo é de algo que me deu medo, está me proporcionando medo agora, ou irá me dar medo. A raiva e a dor igualmente. Então, Beto, vê se eu entendi. Qualquer animal com medo, raiva, a sensação que algo falta, ou dor, desequilibra o organismo dele, desequilibra o corpo nesse total, perfeitamente. Perfeitamente. Beleza, Beto, mas o que isso tem a ver com a meditação? Olha que interessante. Não há como você entrar em estados profundos de meditação ou entrar em processos de introspecção, de contemplação sobre si mesmo, para perceber os maias que nos organizam com medo, com raiva, sensação que algo falta ou dor, porque o seu corpo fica automaticamente no estado de luta ou fuga, resposta clássica do estresse. Ah, então, Beto, esses 4 gatilhos aí que rompem a homeostase são gatilhos do estresse? Exatamente. E o estresse tem respostas inatas em nós. Pupilas dilatam, sangue vai para a musculatura esquelética, contraindo a musculatura, os pelos eriçam, sangue sai das vísceras, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, aumenta a pressão arterial, né? Fecha as veias para aumentar o maior bombeamento de sangue, libera o principal hormônio de estresse, o cortisol, pupila dilata, tudo preparando você para lutar ou para fugir. Consciente ou inconsciente, real ou imaginário, de coisas do passado que está acontecendo agora ou de antecipações do futuro, de medo, fome, raiva ou dor. Mas o que causa medo em mim, rompe a minha homeostase hoje, pode não ser o que é representado em você. O medo, a raiva e a sensação que algo me falta é sempre singular. Construído do quê? Da construção social da realidade que nos é. Construindo, então, tendências e hábitos para fugir do medo, da raiva, da fome e da dor. Pô, Beto, mas eu me confundi ainda um pouco com a questão da formação do corpo iógico. O corpo iógico só vai ser construído quando você estiver com percepções, estados, construções, monta os nomes que você quiser, antagônicos aos 4 gatilhos que vão romper a sua homeostase, te colocar num estado oposto que é o da meditação. Da meditação é um estado totalmente focado com as 7 sensoriais para dentro de mim. E o estresse, estado de luta ou fuga, a seta está para fora, porque o seu organismo imagina que quando você sente medo, raiva, sensação que algo falta, ou faltará, ou faltou e você rememora, e dor, você pode morrer a qualquer momento. Porra, Beto, mas mesmo se faltar glicose no meu sangue, meu organismo vai achar que eu vou morrer? É. Mas não é um exagero? Então, os que não foram exagerados morreram, não passaram o gene adiante. Nós somos herdeiros dos atentos, porque os desatentos morreram. Alguém que saiu na floresta e é para coletar uma frutinha vermelha comestível, mas estava distraído.
multitasking e pegou uma frutinha vermelha, mais venenosa, matou todo mundo na caverna. Não passou o gene adiante. Vê se eu vou construindo devagarzinho a ideia do corpo iógico. Corpo iógico, portanto, corpo meditativo. Então, só para eu entrar em estados profundos de meditação, Beto, portanto, iógico, e construir esse corpo iógico, que vai conseguir mergulhar para fora das estruturas que me organizo, cara, exige muita atenção. Exige muito foco de atenção. Por isso, esse é o princípio de qualquer prática meditativa ou para qualquer prática iógica. Aí a pergunta que me fizeram ontem, pô, o que é yoga propriamente? O que delimita? Eu sei que tem um monte de yoga, mas o que delimita yoga? Olha aí uma das respostas que constituem a coluna vertebral do yoga, dentre outras. Atenção plena, foco de atenção, treino para a atenção. Só que entenda, meditar é um atributo humano. Nós nascemos com um mecanismo, uma mecânica, né? Neuropsicobiológica que nos capacita a fazer isso. Nós somos herdeiros de ancestrais meditadores, atentos, ligados no que está acontecendo agora, porque os desatentos morreram. Então, sempre que eu foco a minha atenção, decididamente, seja num parceiro sexual, numa presa, para não ser a presa de alguém, uma área do cérebro chamado córtex pré-frontal é lotada de um neurotransmissor chamado glutamato. Desencana dos nomes, depois você volta e assiste de novo, não vai cair na prova isso. Córtex pré-frontal, espero que quem esteja assistindo aqui seja focado no que eu estou falando, está córtex pré-frontal bombando agora. Não é uma área específica da meditação. É uma área específica da tua vontade, da sua volição. Tem que estar com vontade de decidir, não, acabar essa porra aqui. Córtex pré-frontal. É uma área divina. Uma área humana. Meditar é um atributo humano. Não pertence a nenhuma cartografia indiana, sul-asiática, africana, brasileira ou japonesa. É um atributo humano. Claro que se desenvolveu nessas áreas, sul-asiáticas, sobretudo, pelo menos que não chegou, mas também entre os xamãs, especialistas de mergulhos atentivos para dentro de si mesmo. Estamos juntos nisso? Você, professor de yoga, é um desses caras no século XXI. O córtex pré-frontal, quando é acionado, quando é ligado, tem muito neurônio funcionando, ele aciona uma outra área do cérebro chamada giro cingulado. Parece um pedaço de bacon lá dentro, vem do córtex pré-frontal até lá atrás, até uma área chamada sistema límbico. E dentro do sistema límbico tem uma outra área, dentro do sistema límbico, que compõe o sistema límbico, chamado tálamo. Então, quando eu foco a atenção, córtex pré-frontal bomba, ele faz bombar, ligar o giro cingulado, e o giro cingulado automaticamente faz o tálamo dormir. É desligada a tomada. E aí você pode perguntar, mas o que o tálamo faz que deixa de fazer sempre que eu decido focar minha atenção para dar esse mergulho para fora do meu organizador de realidade? O tálamo é uma espécie de correio sensorial. Ele recebe todas as informações sensoriais do mundo que me afetam, o carro da pamonha, o carro do som, do ovo, o funk da vizinho, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado que me empurra para o centro da Terra, o ar que me comprime, o ar, nitrogênio, argônio, oxigênio, a pressão arterial, a pressão atmosférica, o ventinho que bate, o calor, o toque de outro corpo, ele do sistema nervoso periférico, que está na periferia, vai para o sistema nervoso central, que está na medula. Olha aí, Sushumna e Kundalini. Sobe pela coluna, chega no tálamo, e o tálamo retransmite essa informação sensorial para o resto do cérebro. Estamos juntos aí? Aqui você já consegue explicar por que quem faz prática meditativa diminui possíveis estados de ansiedade e até de depressão. Porque se eu focando a minha atenção, faço o tálamo dormir, e o tálamo é o que retransmite a informação sensorial do mundo para o meu cérebro, o que me faz ficar desatento, ansioso, é o rompimento da homeostase, e eu entrar no estado de luta ou fuga 24 horas, é isso que faz um ansioso. O ansioso está com medo 24 horas, mas não sabe por quê. Então, ele está com a pupila dilatada, a frequência cardíaca elevada, respiratória, sangue, musculatura esquelética tensionado, 24 horas e não sabe por quê. Absolutamente desatento de tendências que fazem ele sentir medo, que ele nem sabe mais qual é o objeto. Então, quem foca a atenção e treina esse corpo iógico para a atenção, para esse modo atentivo, aumenta ou diminui possíveis gatilhos para acionar o eixo do estresse, formado pelo medo, raiva, fome ou dor? Diminui.
Olha o corpo yógico aí, devagarzinho sendo desenhado. O corpo yógico está aí, ó, devagarzinho sendo desenhado. Ah, por que é tão difícil meditar, então, nos tempos atuais, por exemplo, ou antigos, sei lá, vamos pensar no tempo atual, porque você foi capturado pelo capitalismo a desejar só uma coisa, o acúmulo de capital e de coisas. Seja simbólico ou de grana mesmo. Há uma outra área do cérebro, que é alimentado pelas informações sensoriais do tálamo, que chama lobo parietal. Parietal é bem aqui, né? Vamos chamar de cocoroco, posterior superior, é bem aqui em cima. Essa área cerebral é uma área responsável por formar a sua propriocepção, a percepção de si mesmo, a percepção do seu corpo. Então, se eu pedir para vocês fecharem o olho e sentir, perceber o dedinho do seu pé esquerdo, você não precisa se desesperar e olhar para o seu pé. Você sente ele, porque há neurônios sensitivos na pontinha do seu dedo, do seu pé esquerdo, que de forma neuronal, né, manda essa informação sensitiva para a medula sobe para o tálamo retransmite essa informação sensorial de tipo calor, o chão gelado, ou o sapato apertado, ou o que é que seja, manda essa informação para o lobo parietal posterior superior, que mapeia o seu corpo no espaço. Então, peraí, Beto, quando eu foco a minha atenção na prática meditativa, que é a única coisa que a meditação pede para você, né? Focar a sua atenção. Pode ser no 108 Súrias, pode ser no 108 Ons, né? Pode ser fazendo os 5 Surya Namaskara, a série 1 do Ashtanga, olhando para uma parede em branco, como o Zen Budismo. A única coisa que a meditação de qualquer tradição ou linhagem pede é focar a atenção e se desviar o menos possível. É só isso que qualquer prática meditativa pede. E esse esforço, olha aí, tapas, produz uma mecânica inata em nós. Córtex pré-frontal, giro cingulado, tálamo dorme, as informações sensoriais do mundo que não para de acontecer porque você está meditando, chegam com menor impacto no teu cérebro e faz com que a percepção que você tem do seu corpo diminua. Patanjali, no século II a.C., chamou isso de pratyahara, abstenção dos estímulos externos. Entende que yoga é uma observação da natureza, e o corpo é natural. Então, a meditação também faz parte como um atributo humano, que também é natural. E aí, importantíssimo, Sattva não seria o estado de homeostase? Muito boa pergunta. Talvez sim, Diego, mas não é impossível você se manter em homeostase 24 horas. Sabe quando acontece a homeostase Jack Bauer? Quando você morre. Então, homeostase é um estado de equilíbrio dinâmico. Então, se você quiser comparar Sattva com homeostase, então fale, Sattva é um estado de equilíbrio dinâmico. Ficar eternamente em Sattva, além de ser impossível, é um saco. Você morre. Tipo Yogi Spock. Então, rajas, as velocidades e movimentos, e tamas, desacelerações, repouso, é importantíssimo para manter a tua saúde do seu corpo yógico ou do seu corpo biológico. Tá? Pode fazer essa analogia. É uma analogia diego-kantístico, não é? Ela não existe. Mas você pode construir essa gramática, você pode construir esse ordenador de realidade para chamar de seu. Sacou? Totalmente correto. E eu quero falar de 4 substâncias químicas que acompanham toda essa mecânica neuropsicobiológica. O primeiro é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está ligado ao sistema de recompensa motivado. Quando você faz alguma coisa reiteradas vezes e isso te produz prazer, só as respostas, só o ambiente no qual aquela situação, aquela experiência aconteceu, vai produzir em você prazer, satisfação, sistema de recompensa motivado. Lembra de cachorro do Pavlov, que era um pastor alemão que foi treinado a sempre que vê um sinal luminoso e ouvir um sinal sonoro, obviamente, ele aperta uma alavanca e a comida cai. Se ele apertar a alavanca e não teve sinal sonoro antes, e nem o luminoso, não cai comida. Então, ele vai sendo condicionado a sempre que ouvir e ver, aperta a alavanca, ração cai. Ele faz isso tantas vezes a ração cai, quando acontecem os dois estímulos, que quando ele só ouve o sinal ou vê a luz, ele já começa a salivar. Salivar antecipando
algo que reiteradas vezes foi prazeroso para ele. Isso acontece pelo sistema dopaminérgico. A prática meditativa produz dopamina. Então, se você medita sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, com todo aquele ritual que você tem, tapetinhos, afu, sei lá, tua prática ritual disso, o teu corpo se condiciona a estar preparado, antecipando algo muito irado que vai acontecer se a prática meditativa, obviamente, for prazerosa para você. É o sistema dopaminérgico que faz isso acontecer, te ajuda, te motiva a continuar a prática meditativa de introspecção. Então, entenda o que eu estou te falando até agora. Eu vou falar mais três componentes químicos, mas é importantíssimo, desde já, ter isso claro. A única coisa que foi exigido de você, humano, foi focar a atenção. Giro cingulado, tálamo dorme, hipotálamo deixa de dar uma propriocepção do seu corpo, secreta dopamina. Tudo isso acontece de forma involuntária, inato. Você já nasceu capacitado para meditar. Isso precisa ficar bem claro aqui. A segunda substância química é a serotonina, que é um par da dopamina. A serotonina, ela diminui a agressividade, ela age no sistema límbico, diminuindo a raiva. Por isso é um componente de todos os remedinhos antidepressivos. Porque que tem a depressão, não vou entender a parte ambiental, não sou psicólogo disso, mas psicobiologicamente, ou neurobiologicamente, ela é a falta de serotonina, a diminuição de serotonina, de oferta, de portinhas que ela entra, que faz alguém entrar em estado de tristeza, de depressão. E a depressão é um aumento da raiva. Só que a setinha para dentro e não para fora. Tanto que a pessoa pode pensar em abreviar a própria existência em graus profundos de depressão. Uma outra situação, uma outra resposta que a serotonina faz, ela diminui, ela produz a saciedade. Por isso que também a serotonina está dentro de todos os compostos de remedinhos para emagrecer. Porque você perde a fome, você produz uma sensação que nada falta. Você tem, então, obesidade por compulsão, você come por compulsão, você ingere remedinhos que produzem serotonina, essa compulsão para, porque você se sente saciado. Em outras palavras, a gente pode dizer, então, que a serotonina elimina em você a sensação, a percepção que algo falta em você. Não só arroz e feijão, mas a sensação que algo falta. Como que é o nome comum que no mundo de yoga transita? Plenitude. Uma terceira substância química é a beta-endorfina. A beta-endorfina diminui o seu medo. Produz uma certa euforia. Euforia não é ficar agitado, mas euforia, vamos lá, que puta, vai ser irado. E tira a dor. A nossa morfina natural. Então, a beta-endorfina, ela é secretada durante a prática meditativa, e ela tem como ação diminuir a dor, produzir uma euforia, e ela também trabalha eliminando e diminuindo o seu medo. Aí você fala, peraí, Beto, quais eram mesmo os 4 gatilhos do estresse que leva a gente para um estado que é antagônico ao que a gente quer do corpo yógico meditativo, de introspecção? Medo, raiva, fome ou dor. Pô, mas peraí. A beta-endorfina, ela tira a dor e ela também diminui o medo. Matou 2 gatilhos aí. E a serotonina, você falou que diminui a raiva. E produz saciedade. Ela tira a sensação que algo falta. Matou os 4 gatilhos. Porra, Beto, então quer dizer que se o estresse, que é quando rompe a homeostase, eu estou num estado de luta ou fuga, ele é o oposto da prática meditativa, eu não sentir medo, nem raiva, nem fome, nem dor, significa que eu estou mais próximo dos afetos introspectivos que a meditação produz, me promove, para tomar esse afastamento de todos os ordenadores de realidade que me constroem tendências em hábitos. E a única coisa que precisa é focar a atenção. É irritantemente simples. Não é fácil, mas é irritantemente simples e mais revelador ainda. É absolutamente natural. Você, a sua avó, todo mundo nasceu pronto, capacitado para a prática de introspecção, de contemplação, de meditação de um corpo yoga. O corpo yoga, então, se aproxima a um corpo, então, Beto, em vez de medroso, corajoso, em vez de em falta, pleno,
Em vez de com raiva, com amor, com paixão, sei lá o quê. Em vez de dor, com bem-estar. Uhum. Então é por isso que quando os caras voltam em uma prática meditativa bem conduzida, as pessoas se sentem num bem-estar gigante, e as respostas, em geral, subjetivas que elas dão, quando conseguem juntar, né, as palavras para essa gramática, dessa cartografia que eles estão acostumados a visitar, é de um enorme bem-estar, de não quererem voltar de lá. O voltar de lá é o nosso estado absolutamente natural, quando nós não nos sentimos, consciente ou não, próximo da morte. Não é coincidência, então, que a prática de yoga sempre finaliza com Shavasana. Espero tenha me feito entender devagarzinho aqui. Eu vou para o meu último substância química, que é a melatonina, que é um hormônio. A melatonina é um hormônio antagônico ao estresse. Está ligado aos ciclos circadianos. Então, quando o sol se põe, há uma menor sensação de luz no seu corpo, portanto, na retina, e automaticamente, por causa disso, o seu organismo vai removendo o cortisol circulante no sangue e vai secretando o hormônio antagônico ao cortisol, que é a melatonina. Então, o sol se pondo, cortisol diminui. Então, automaticamente, Beto, diminui esse estado, esses gatilhos para manter-se em estado de luta ou fuga, e a melatonina sendo secretada, eu vou me sentindo, então, mais num estado que é antagônico ao estresse. A gente popularmente chama isso de relaxamento. É uma palavra capturada, que eu vou falar isso melhor amanhã, né? Porque quando a gente fala relaxado, significa alguém que não está fazendo alguma coisa certa, né? Sua filha não arrumou a cama de manhã, pô, Jolie, tá mó relaxada, né? Mas o relaxamento aqui, a gente tem que desenfeitiçar ele, né? Quebrar essa demanda de achar que o relaxamento é algo deletério, ruim. Relaxamento não é alguém letárgico. Isso é a parte mais difícil. Relaxamento não é alguém letárgico nem com vontade de dormir. Relaxamento é alguém apenas que não está com medo, nem dor, nem raiva, nem fome. Está tudo bem. E é por isso que quando esse estado acontece, você, em geral, vai se recolher para dormir. Não é que a melatonina dá sono. É que a melatonina produz em você um estado antagônico ao estresse, portanto, não de luta ou fuga, e também não, mesmo inconsciente, num estado de ansiedade, por medo, por raiva, pela sensação que algo falta, ou dor, imaginado, real ou imaginado, do futuro, do passado, blá, blá, blá. Então você consegue dormir. Sem isso, você fica fritando na cama. E olha que louco, não é? Você vai comprar melatonina na farmácia para dormir. E pesquisas têm demonstrado que meditadores experientes têm até 123% a mais de melatonina circulante no sangue do que não meditador. Então, Beto, meditador experiente tem mais melatonina circulante no sangue, mesmo assim, no cotidiano, no dia a dia, não em estado meditativo? Uhum. Mas aí ele não fica com sono? Não. Ele só não se sente num estado de luta ou fuga, como se alguma coisa, a qualquer momento, poderia atacar ele e matar ele. Então, sempre que você resolve, decide-se, focar a atenção em algo e não se desviar, o seu corpo vai produzindo respostas psicofisiológicas, preparando você, capacitando você, construindo um corpo, então, apto agora a fazer um mergulho para fora do seu ordenador de realidade, um mergulho momentâneo para fora dessas estruturas que nos organizam, para um mundo caótico. Um mundo onde os signos, os símbolos, o que é, o que não é, quem eu sou, quem não sou, a lógico, se desfaz momentaneamente. E aquele estado de meditação, gente, no qual, às vezes, você volta na meditação e ainda falou, cara, onde eu estava, né? Que ele é alógico, ou ilógico. É que ilógico parece que é uma coisa que é meio pá, né? Ele não tem lógica. Porque a lógica tá ligada quando tem uma estrutura que a organiza, tá ligado? Quando essa estrutura se desfaz, se desfia, ou alarga, ou esgarça, abrindo frestas, Roberto Simões, Diego Canto, Patrícia, Maria, José, momentaneamente deixam de ser quem eles pensam ser. E aí você pode perguntar, mas quem eu sou?
Você é um nada. Mas sendo nada, você pode ser tudo. E já sendo algo a priori, você só pode ser isso. Esse segundo pensamento que organiza o sistema de caste na Índia, legitimado pelo Vedas. Você já é algo. Só cabe a você entender quem você é. Ah, acho que eu sou Brahmane. Não, 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 não. Olha a sua família. A família inteira é Dalit. Então você também é Dalit. Você tem sangue de Dalit. Pegou? E os yogis na Índia? Os yogis na Índia se esforçam, tapas, para furar essa organização de castas. Eles rompem com família, rompem com todo mundo, se ligam ao Sampradaya, se prostram a um guru, e agora é como se eles estivessem numa outra casta. E aí você pode absolutamente criticar, mas peraí, o cara rompe para parecer um Brahmane? Essa é uma crítica possível de se fazer. Buda fez essa crítica. E sabe o que ele fez? Ele inventou um outro ordenador de realidade, búdico, no qual as castas não têm sentido e nem Deus existe. Então, se você é um Dalit e não aguenta mais essa pressão social do sistema de castas, sabe o que você faz? Se converte ao budismo. Toda a sua cosmologia e o seu corpo, suas tendências, somem. Isso tem um nome chamado Karma Free, livre do karma. Pegou? Nós não temos castas no Brasil, não é? Mas temos um racismo estrutural, um machismo patriarcal, um machismo do patriarcado. A gente tem um monte de tendências também que podem ser dissolvidas momentaneamente para quando você retornar, voltar para uma outra organização. Então, ao invés de metafísicas yógicas, eu gosto de chamar de fisiológicas yógicas. São corpos yógicos a serem construídos, corpos yógicos budistas, corpos yógicos jainistas, corpos yógicos hinduístas, corpos yógicos agores, corpos yógicos brasileiros. Cada um desses corpos se desestruturam das tendências, hábitos no qual eles foram organizados socialmente para experimentar algo novo. Para experimentar algo novo. Então, podemos pensar que embebido das águas iógicas ou do fogo do iogo, eu vou construindo um possível novo ordenamento de realidade, ou, no mínimo, uma nova perspectiva sobre o ordenador no qual eu estou submetido? Completamente. Completamente. Você pode chamar isso aí de iluminado. Dá o nome que você quiser. Eu odeio isso, mas só para você entender do que eu estou falando. É alguém que se ligou, que tá jogando. Se ligou que está jogando. Você está no meio do campo, a bola está correndo, mas como você é ignorante, ingênuo, não você, obviamente, né? Mas como você é ingênuo, ignorante, e não se permite se desestruturar, tu acha que está na plateia, observando o jogo. E a bola está batendo na sua cabeça, no seu peito, está tomando 10-0 e acha que não está jogando. Está pairando fora da sociedade. São os yogis tolos, no qual geralmente eu chamo. Então, ao invés de nós ficarmos presos em dogmas, em verdades absolutas, o yoga nos proporciona a fazer um salto para fora dessa organização, construindo um corpo novo de se viver. Se quiser abrir o seu microfone e colocar alguma questão ou escrever, eu fico aqui aberto para a gente trocar depois dessa aproximação. Então, cara, umas bombas aí, né, que você vai jogando aí, muito boas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo. Peraí. Se ficar sem vídeo também, tudo bem, não tem problema não. Não, tranquilo. Cara, eu nem falei muito minha questão, mas assim, na verdade, desde da outra aula ali, algo que ainda pega para mim é mais em relação a essa questão de minha formação, né? Então, eu vim naquela ideia do yoga tradicional, né?
Uhum. Então, eu sempre ouvi muito sobre o yoga é um caminho, né, uma Uhum. série de técnicas que vão, que nem você falou, limpando nossas lentes, Uhum. mas que no estado de atenção plena, eu me encontro comigo, com si mesmo. Então, eu Uhum. aprendi dessa forma, que existe um si mesmo ali, um ser, né? E que esse ser é essa plenitude. Uhum. Eu fiquei um pouquinho confuso, Berto. É que essa plenitude, se ela é resultado então, de desengatilhar o estado de estresse, Uhum. ou é porque a gente é essa plenitude, só que a gente tá sempre estressado, entendeu? E a gente não consegue acessar isso. Se puder trazer um pouco mais sobre isso, fiquei um pouco confuso, cara. Muito bom, Diego. Sim, é assim, antes de começar a responder, é assim, primeiro entender que tudo isso é uma gramática. Tudo isso que nós estamos nos esforçando a fazer é só Maia. E não tem como sair disso. Dito isto, e isso é importante ser dito, porque senão nós vamos sempre tentar ficar buscando uma verdade absoluta, que vai responder todas as questões, e isso é mais um Maia. Não há. São infinitas possibilidades de vivenciar a realidade. Dito isto, a plenitude no qual nós construímos aqui hoje, não é uma verdade, é mais próximo de um lugar, Diego. De um lugar no corpo de Diego. Então, o que você se esforçou para colocar ali, na verdade, foi o que eu construí aqui, é quando eu não estou em estresse, então, Beto, é quando você não está nem com medo, nem com raiva, nem com fome nem dor. No Patanjali, ele coloca assim, Samadhi é quando, segundo o Sutra, né? Chitta, a consciência, Vritti Nirodha, ou seja, está sem esse turbilhão de pensamentos, de ideias. Só que Chitta não é a mente. Chitta, C-I-T-T-A, é consciência. E o que constitui consciência? Não é o que tem dentro da consciência. O que constitui consciência é a lógica, o eu e a mente, Budi. Então vamos voltar para Patanjali, que é o classicão. Yoga, esse lugar, é quando o meu eu, a minha lógica e a minha mente, esse acúmulo de tempo que faz Diego ser Diego, com as tendências, todos os vasanas, blá, 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 hábitos, momentaneamente deixam de estar em você. Estar em você também é ruim, né? Mas deixa de estar controlando o Diego. Então, o que eu faço? Eu passo a pergunta assim, sempre quando me perguntam isso. Mas tente se descrever, Diego, sem o seu eu, ou seja, a gente costuma falar ego, né? Sem esse Diego Cantu, filho de não sei quem, papapá, papapá, que fez faculdade, que não sei o quê. Não, sem o seu eu, dissolvido o eu, momentaneamente, sem a lógica, sem lógica, é isso que mais incomoda, tá ligado? Esse é todo o esforço para, porra, mas peraí, sem lógica e sem a minha mente, sem todo esse meu acúmulo. Então, descreve para mim. É impossível. Esse lugar é a plenitude, onde nada falta, porque o que faz faltar algo em você tá ligado ao teu eu, à tua mente e à tua lógica para tentar concatenar os rolês. Mas tenta se experienciar quando esse tita, se dissolve. Você não morreu. Você não morreu. Porra, Beto, mas nesse estado eu ainda experimento algo. Aham, aham. E o que você experimenta lá? Patanjali fala, Purusha. Ou, sei lá, outra dicção que eu não sei fazer. E Purusha é um espelho. É ele que escreveu, não fui eu. Mesmo ele, o metafísico. Purusha é um espelho. E o que faz um espelho, Diego, nessa analogia? Reflete. Então, Diego é Purusha. Só que Purusha não é o repositório de saber Diego cantústico a priori. Diego é só um espelho que reflete o mundo que te encontra. Então, quando eu deixo de ser um eu
deixo de ter lógica, que quer organizar o que reflete no espelho, em Purusha. E sem a mente, que já me traz um monte de tendências e vássanas, é pura plenitude. É pura observação. De Rose traduz Purusha como vedor. É pura contemplação, que é a própria analogia da meditação. O que é meditar? É eu ficar logicamente entendendo os caminhos? Não. É eu estar absolutamente absorto em que eu sou e não sei o quê? Não. É eu ficar voando em torno dos meus pensamentos e ideias? Não. Até tem uma técnica de meditação que é você tomar um distanciamento e observar a minha mente. Tem técnica para isso. Praticamente é a que mais eu me sinto bem. Observar pensamento, sentimento, ideia, cor, imagem, mas de fora. Nesse estado, nada me falta, portanto, pleno. Nesse estado, eu não sinto medo, porque se sentir medo, voltou Beto, voltou mente, voltou a minha lógica. Eu não sinto ódio, raiva, porque se voltar, eu também não sinto dor, porque se sentir alguma dor, eu vou ser arrastado por ela. Puta, passou meu pai faleceu, eu sinto falta dele. Já fui. Então, essa minha analogia com estresse e homeostase é só um recurso pedagógico, tá ligado, Diego? Eu uso a biologia para não ficar dando explicação de palavras em sânscrito, que fazem o que com você? Te tiram da terra. Eu quero te aterrar, brother. É que a minha perspectiva que eu venho demonstrando aqui é da imanência e não da transcendência. E eu sempre acho muito interessante como as pessoas acham mais fácil compreender que existe um mundo fora, pairando em algum lugar, do que entender que você é um corpo aterrado para a Terra, aterrado aqui. É muito mais fácil no sentido de óbvio, entender que você é um corpo. Mas é um desgraça, porque a gente é formado por uma cultura católica, platônica, aristotélica, e depois o yoga que nós conhecemos vem pelas mãos de Patanjali, um puta metafísico, ou um reformista como é Shankaracharya, e aí a gente é reforçado. Então, o brasileiro, porque tem toda uma tradição católica, acha mais fácil acreditar em Purusha sendo algo fora, porque associa com o céu cristão, né? Nosso lar, que está pairando em cima de Uberaba. Devemos destruir essas epistemologias? Não. Senão a gente vai ocupar o mesmo lugar que eles ocupam. Nós só devemos entender que é só mais uma. A perspectiva de Shankaracharya é só mais uma do yoga, dentre tantas outras que existem por aí. E que podem ser inventadas. Porque elas são inventadas, como eu acabei de fazer uma explicação do Samadhi, pautada em fisiologia, em estresse, que é uma abstração também. Mas, pelo menos, te traz para o teu corpo. É isso que eu estou fazendo desde ontem e vou finalizar amanhã. Eu quero trazer os yogis para o próprio corpo e não pensar asana, pranayama, kriya, mudra, mantra como alguma coisa que vai controlar o corpo, numa esperança de encontrar algo perene em mim. Isso é um delírio. Isso é um delírio. Tudo bem? Claro que não, né? Eu falo tudo bem só para ser tipo uma espécie de vírgula, né? Então, a tarefa no qual eu quero que vocês experimentem nas suas próximas práticas é, ao invés de idealizar um lugar para chegar, ou para estar, ou para sentir, pelas tendências que nós lemos em livros e ouvimos de mestres atemporais, é experimentar
que lugar a meditação te leva, que lugar o teu yogar te leva. É disso que eu acho interessante. E anotar isso num diário de bordo meditativo. Pega um caderninho em branco, uma canetinha, e saiu da prática. Não é para descrever a prática, é para colocar uma palavra, desenhar, fazer um poema, sei lá, uma flor, qualquer coisa. Mas tentar materializar isso de alguma forma, esse mergulho momentâneo que você experiencia em qualquer prática de yoga meia boca. Por que meia boca, Beto? Para você não ficar idealizando uma prática certa. Ah, não porque a prática não foi boa. Não, qualquer prática meia boca. Porque o teu corpo está preparado para visitar esse lugar. Há toda uma mecânica psicobiológica que não tem para onde você correr, que eu acabei de explicar aqui em mais ou menos uma hora, um pouco menos de uma hora. Dopamina, serotonina, melatonina, beta-endorfina, córtex pré-frontal, giro cingulado, lá para é toda uma mecânica que produz um corpo iógico, a gente amarrar a aula de hoje, que possibilita você experienciar algo que só você pode experienciar. E que é dificílimo, ou para não dizer impossível, você tentar interpretar a experimentação yoga do outro. Ela é sempre única, intransferível. Mas eu tento fazer com que você faça um esforço no diário de bordo meditativo de tentar construir isso de alguma forma. Porque esse exercício é a reterritorialização do mergulho para fora do seu espaço, buscando tentar trazer pedaços de novas terras. Você medita 3 vezes por semana, ao longo de 6 meses, você tem muito relato, muita imagem, muitas cores, muitas palavras, muitas tentativas, e o mais interessante é começar a perceber que tem coisa que volta. Mas não é para interpretar, é para fazer um mergulho, depois molhado, outra analogia, da terceira margem do rio. E aí, como é que foi, Diego? E aí tenta. E aí tenta. E não, como a gente foi condicionado a fazer, e perguntar para alguém o que foi que você experimentou. Que é isso que a gente faz. Leva para alguém o que você experimentou para tentar descrever e legitimar o que você experimentou. E é isso que faz com que muitos yogis ficam indecisos e não sabem se estão realmente yogando. E é o que acontece com essa indecisão? Faz com que você, então, comece a meditar igualzinho a alguém que você acha que está. Só porque ele consegue fingir melhor que você. Estou sendo sacana aqui. Estou sendo sacana, porque bons professores de yoga existem, bons meditadores existem, muito mais experientes que eu e você, com certeza, mas eles nunca vão conseguir experimentar o que você experimenta. Portanto, eles estão, por mais experiente que ele seja, absolutamente incapaz de descrever a tua experimentação. Pode te ajudar, por isso que eu falo de yoga aliado. Pode te ajudar no método. Diego, assim, eu acho que essa âncora que você usou, talvez, tenta essa aqui, tenta essa técnica aqui, vê como é que você se sente melhor. E aí você pode, aliado a ele. Por isso que eu volto a gente ressignificar o parâmpara. Isso acontece no diálogo, não na hierarquia. Essa era a minha exposição de hoje. Fico aqui aberto para você, qualquer tipo de indagação, de pergunta, de colocação. E fico também aberto para quem está assistindo essa aula depois, para qualquer dúvida que tiver, pode colocar aqui embaixo, que a gente vai trocando ao longo dos dias, dos meses. A aula vai ficar gravada para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes vocês quiserem e desejarem. Beleza? Roberto, eu pensando assim nessa questão, né, por exemplo, usar essa linguagem que eu já aprendi na minha formação, né? Por exemplo, a pensar na prática de yoga como uma prática real ali e que com o tempo você vai
construindo esse corpo yógico, como você falou, Uhum, eu aprendi se usando essa linguagem dos chakras, da Kundalini, né? uhum, E você vê que é algum problema a gente se utilizar dessa linguagem simbólica que eu aprendi, assim, porque eu, por exemplo, eu gosto muito de meditar nos chakras. uhum. E eu não entendo assim, até onde que isso ele é um problema quando você traz assim, essa questão, mas a gente está no Brasil, tem que olhar para o nosso ordenador aqui, mas eu não posso estar bem com isso também. Muito bom, Diego. Completamente. Se eu fiz você pensar isso, eu peço desculpas. Até a linguagem da biomédica é simbólica. Nós nunca vimos neurônio, Diego, humano. A gente nunca viu um neurônio humano. A gente estuda neurônios de polvos, porque tem poucos neurônios e são grandes. Então, mesmo a linguagem biológica, como do estresse, o próprio estresse, a palavra estresse foi emprestada da física, que é o desgaste de dois corpos. Homeostase, vem do grego. Então, também é simbólico, tá ligado? Também é simbólico. Então, não há nenhum problema de utilizar a fisiologia, a gente fala sutil, né? Ou a fisiologia do yoga do século XV, por exemplo, que é onde surge com mais força chakras, kundalini, nadis, nenhum problema, porque mesmo a fisiologia biomédica também é um conjunto de signos, não é? E se você se sente mais confortável com ela, puta, segue, é lindo. Gente, o meu irmão é pai de santo, ele tem uma outra fisiologia, e cada uma das entidades lá tem uma fisiologia outra, de caboclo ao preto velho, cada um tem um jeito, tem gestos diferentes, né? Bebidas diferentes, então não há nenhum problema. Adote a linguagem que você ache mais. Mesmo porque, Diego, quem trouxe para a gente essa fisiologia do yoga para cá, ou indiana, foram os espíritas kardecistas no começo do século XX, tá ligado? Antes de nós pensarmos alguma coisinha em yoga, que vai chegar no Brasil em 1950, né, sobretudo com o livro do Caio Miranda, nós já tínhamos aqui no Brasil fortíssimo o conceito do karma, do dharma, do cordão umbilical, do cordão de prata, tá ligado? Cordão de ouro, da viagem astral, sair do próprio corpo, que são siddhis. São siddhis. E mais, todas as religiões brasileiras, assim como a espiritualidade yógica, é altamente terapêutica. Desde os livros do século X, do Hatha Yoga, está lá asana para curar enfermidade. Então, nós temos uma similaridade com essa epistemologia sul-asiática, muito mais próxima deles do que norte-americana e europeia, não é? Então, não há nenhum problema, mesmo porque, reforço, o próprio espiritismo kardecista, que é uma religião brasileira, já havia feito essa tradução para nós. Antes de chegar qualquer um falando aqui sobre yoga, nós já sabemos que era karma, o que era dharma, o que era corpos sutis, né? Que o yoga fala de Ananda Maya Kosha, ou não sei o quê, os espíritos kardecistas chamam de corpo astral, corpo... Eles têm os nomes também, né? Então, eles já fizeram essa tradução. E se você se aproximar da espiritualidade de alguns povos originários do Brasil, também são vários corpos. São vários corpos. Na verdade, os povos originários do Brasil acreditam que todos os seres são humanos, mas vestidos com corpos diferentes. Por exemplo, se um Yanomami cruza com uma onça na floresta, ele tem medo não só de ser atacado por ela e ser comido, mas se ele para e ela olha para ele e ele olha para ela, eles se fixam o olhar, ele tem medo de trocar de corpo. Porque a onça também é um humano, só que vestido de onça ou de macaco. E pode ser o avô dele, pode ser o inimigo dele. Uma árvore também é um humano vestido de árvore. Então, entenda, Diego, há várias fisiológicas, tá ligado? Adota o que você quiser, constrói a que você quiser. A própria, repito, a exposição que eu fiz hoje aqui é uma fisiológica, né? Lembra que na aula 1 eu falei que o estresse foi aculturado entre os yogis brasileiros como sinônimo de klesha,
como sinônimo de obstáculo para a ascendência espiritual do yoga. É uma construção de uma outra fisiológica também. Tanto que alguns professores de yoga falam, mas meus alunos não querem vir falar de klesha, dharma, karma, moksha. Eles querem diminuir o estresse, a ansiedade, porque é uma fisiológica, tem que entender isso. Eles não estão imaginando a ansiedade como um psicólogo entende. Né? Porque, assim, antes da psicanálise, você não tinha depressão, mas você estava sendo obsediado por espíritos opressores, ou diabólicos, sei lá o quê, ou de inimigos, entendeu? Quando surge a psicanálise com a psicanálise ou a psicologia, aí deixa de ser espírito obsessor e passa a ser, sei lá, falta de serotonina, sei lá. Também é uma linguagem, também é simbologia, é simbólico, tá ligado? Então, perfeitamente, Diego. Constrói as analogias que você desejar. Elas são sempre mutantes, vão estar sempre acontecendo, sem sombra de dúvidas. Eu sei, eu falo isso assim, da minha perspectiva pessoal, né? Assim, claro. Eu gosto de conectar com essa imagem, né, dessa, que nem falou, da anatomia sutil, eu acho interessante. Mas assim, eu sei que eu estou com mais pessoas praticando, hoje existe uma busca muito por esse, até você falou ontem também, do yoga laico, né? Elas estão até querendo se distanciar dessa linguagem, assim, que não faz parte do dia a dia delas, né? Então eu entendo também que é importante reconhecer isso e se adaptar a isso, né? Aonde você está inserido, né? Então, eu tenho Não, essa muito bom. questão, assim. Mas vá com esse olhar assim, desprendido, mesmo os seus alunos que querem ter o yoga laico, né? Saiba, de uma forma perspicaz, que no fundo, eles também, por mais que eles digam yoga laico, neuro-yoga, alguma coisa assim, ainda mais eu, porra, o que mais eu me chamo para falar de neuro-yoga, não sei o quê, é uma linguagem simbólica também. As pessoas se sentem absolutamente confortáveis quando eu falo de neurônio, serotonina, dopamina, não sei o quê, mas, no fundo, eles não querem realmente entender do que eu estou falando, porque não faz o menor sentido também. Mas é uma forma, é uma linguagem, é uma gramática, é uma narrativa que possibilita eles a conversarem com corpos que vivem no ordenador de realidade, muito mais pragmático, científico, e que eles sentem melhor assim. É só isso. É só isso. E você, professor, compreende isso e se adequa a essa narrativa. Tá tudo bem, porque no fundo você está conduzindo ele para o mesmo lugar, tá ligado? E aí você pode fazer o seguinte, depois de ele voltar e falar, porra, nossa, irado. Então, explica aí para mim agora, explica aí pela fisiologia, porque se eu injetar em você serotonina, dopamina, beta-endorfina, melatonina, você não vai ter uma experiência meditativa, certo? Você não vai ter. Não é só estar com essa substância química no corpo e aí tem. Toma ayahuasca e vai numa rave. Toma ayahuasca e vai para o ritual Santo Daime. É outro rolê. Então, a escolha da gramática e da fisiológica ser utilizada, porra, irada. Contanto que você entenda que é só mais uma perspectiva, mais uma camada, dentre tantas outras infinitas possíveis de acontecer. Beleza? Beleza, mano. Amanhã, ao invés da aula ao vivo, das 9 às 11, meio-dia, eu gravei já a aula. E eu vou subir ela para poder você já assistir ela já editadinha. Então, essa aula já está gravada, a aula de amanhã, já está prontinha. E lá por volta de, acho que umas 11 horas, eu já subo essa aula lá para a plataforma para você poder acessar e completar esse seminário aqui, Raízes do Yoga, tá? Então, para quem está nos assistindo agora, as 3 aulas, né, que completam o seminário Indecentes 1, que é Raízes do Yoga, já está disponível para você. E nós temos na semana que vem, né, para quem não está assistindo depois gravado, o nosso segundo seminário, que vai falar sobre o yoga depois do êxtase. É justamente um seminário
que complementa esse. Nós vamos falar, putz, e aí, tive a experiência, estou tentando fazer o esforço para colocar palavras, construir uma narrativa própria, uma gramática que mais cabe para o meu grupo. E depois? Então, nós vamos trabalhar no segundo seminário, Yoga depois do êxtase, esse trabalho de reterritorialização. Depois da prática, o tal do yoga fora do tapete. Como nós irmos pensando os vivekas, as sacações que a gente vai trazer desse mergulho para a terceira margem do rio. Fechou? Valeu. Muito obrigado, bom descanso para você e nos encontramos aí em breve. Forte abraço. Valeu, forte abraço. Muito obrigado.